Então, boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos no nosso encontro de hoje. Antes, boa tarde também àqueles que estão nos assistindo, irão nos assistir em outro momento. Antes de fazermos a nossa prece, eu vou ler apenas uma pequena mensagem que diz assim, não tem nem autor. Se o que de melhor souberes e puderes ser. Não se envergonhe de ser bom, de exercitar o que em ti há de melhor. Então é isso. Vamos ser bons. E não vamos ter vergonha ou achar que os outros estão, pensando sobre as nossas atitudes. O que interessa é que elas sejam para nós, importante para nós. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos nos colocar bem à vontade na nossa cadeira. Vamos limpar o nosso pensamento, deixando as nossas preocupações, tudo aquilo que nos perturba ou que esteja nos perturbando nesse momento, vamos deixar lá fora um pouco, para que a gente possa absorver as energias aqui colocadas pelos nossos amigos espirituais, que prepararam o ambiente para nos receber. Então somos agradecidos já por isso. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, por permitir que aqui pudéssemos estar hoje. A Jesus, o nosso Mestre, que também presente está através dos seus ensinamentos, através da sua energia, que está sempre junto de nós. Então, agradecidos por tudo isso, damos aberto o nosso trabalho. Que a paz esteja com todos, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, o trabalho que eu trouxe hoje tem o título de um convite à transformação. Então nós vamos falar aqui o que nos leva à transformação, a nossa transformação. Então diz assim, a dor, em suas múltiplas faces, é uma experiência universal e inevitável da jornada humana. Se não existisse a dor, provavelmente não sobreviveríamos, pois ela é um alerta de que algo não está bem conosco. Porém, na maioria das vezes, percebemos apenas a dor como uma inimiga a ser combatida. No entanto, à luz da doutrina espírita, ela se revela como um profundo mecanismo de aprendizado e evolução espiritual. Então, nós vamos ver que a dor, ela é necessária, faz parte da nossa caminhada, até porque nós ainda estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, nesse mundo de dores. Então, é necessário que passemos pela dor. Só que a diferença está como que nós passamos por essa dor. Então, para melhor compreendê-la e o que ela tem a ensinar, nós devemos começar por diferenciar as suas naturezas, porque tem mais que um tipo de dor, vamos assim dizer, Nós temos a dor física. É o alarme do nosso corpo que sinaliza uma doença ou ferimento essencial, importante para a nossa sobrevivência. Então, quando nós sentimos uma dor, é o nosso corpo que está dando um aviso. Então, às vezes a gente não dá atenção, para esse aviso. A gente acha que é uma coisa, não tem importância, vai deixando. Quando a gente vai ver mesmo, já está adiantado. O problema às vezes já não tem uma solução, vamos assim dizer, Então, se existe uma dor física, vamos ficar alerta. Vamos procurar saber o que está acontecendo, Depois nós temos a dor moral. A dor moral, ela nasce das angústias, frustrações, remorsos e desordens emocionais. Então, o que é? Quantas vezes nós nos sentimos angustiados, Até por uma doença que a gente descobre que nos causa angústia, Será que, como é que vai ser, como é que não vai ser, a frustração. Quem não se frustrou já? Por algo que esperava acontecer, por algo que desejava e não aconteceu. Então, essa é uma dor moral, É a dor que a gente carrega
por uma frustração, por uma angústia, e o remorso, né? Quando a gente percebe que causou, que fez um mal, que fez uma coisa errada, que prejudicou alguém, a gente carrega aquela dor. Não é uma dor física que dói, né? Mas é algo que aquilo fica na nossa mente, né? Aquela coisa de que, eu fiz, prejudiquei alguém, fiz mal, e agora como é que eu vou fazer para resolver, para acertar? Isso nos deixa bem angustiados, nos deixa bem frustrados e ficamos nesse remorso. E as desordens emocionais, porque às vezes a gente também não sabe, não conseguimos controlar as nossas emoções, né? As mais simples, assim, são as emoções, assim, da alegria, da tristeza, às vezes aquela tristeza, sabe? Sem a gente se controlar, mas por que mesmo eu tô triste? Às vezes não tem motivo da gente estar triste. E a gente se deixa levar por essa sensação sem motivos, sem precisar. Porque às vezes isso pode nos levar a consequências maiores. Uma grande tristeza que a gente procura não trabalhar ela, não eliminar, nós vamos acabar entrando numa depressão. E daí? Por quê? Porque eu me deixei levar. Claro que a gente vai precisar de ajuda, vamos procurar ajuda para isso. Né? Mas se a gente começar a sentir uma tristeza sem motivos, vamos trabalhar isso. Não vamos deixar com que isso se torne maior, né? Às vezes até aquela alegria, aquela coisa desenfreada, alegre, porque a gente tem os nossos momentos de alegria, nossos momentos felizes, mas isso também existe um limite, porque só alegria, alguma coisa também não tá certo em nós. Então vamos ter que trabalhar também. Depois nós temos a dor espiritual. E talvez essa seja a mais sutil, né? Porque ela surge da perda do significado. Qual é o significado? Às vezes nos deparamos, ou as pessoas deparam, mas qual é o significado mesmo de eu estar aqui, de eu fazer as coisas, de eu estar passando por esses momentos difíceis, né? Então vai surgindo aquela dor, aquela angústia, vai se tornando uma angústia, né? Então é a perda do significado, a falta de esperança, né? Aquele sentimento que nos diz assim, a alma dói, que a gente não sabe explicar, mas alguma coisa dói. A alma parece que realmente é a nossa alma, o nosso espírito que sofre por alguma coisa. E às vezes a gente não sabe dizer. Esses três aspectos, algumas vezes, surgem ao mesmo tempo, ok? Ou estão interligados, formando, então, o cenário das nossas aflições. Então, é assim, né? Vamos dizer, um vem atrás do outro. Se eu tenho uma grande tristeza, né, vai me causar uma depressão, ou vai me dar uma dor de cabeça, ou vai me dar uma dor de estômago, ou vai me atacar o coração, né? Então uma vai puxando a outra. Quando a gente não tem as três juntas, né? A dor física, daí eu fico angustiada, fico preocupada por aquela dor que não passa, que não alivia, daí eu entro numa tristeza profunda, daí eu fico, né? Mas por que passar por tudo isso? Daí nós entramos então na dor espiritual. Por que eu viver isso? Né? Aí, Leon Denis, eu acho que eu... Desculpa, eu acho que eu me perdi, mas não era para me perder. Não era para mim, tá certo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala, tem um capítulo bem longo que ele fala só sobre a dor. Então é tão interessante a gente ler porque a gente vai entendendo, a gente vai vendo, né? Então, mas ele tem uma frasezinha que ele diz assim: a tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz e o homem comum não podem perceber. Então, quando eu li a primeira vez, eu fiquei pensando, mas como assim, né? O homem feliz não pode perceber? Por quê? Segundo Leon Denis, a dor, ela ajusta o nosso foco.
Claro que uma dor prolongada, aquela dor que a gente vem trabalhando, né? Vai chegar um momento que essa dor, então, ela vai ajustar o nosso foco, antes voltado apenas ao material. Então, por que a pessoa feliz? A pessoa feliz, não está preocupada com... Ela está feliz, mas ela não está focada no que realmente ela teria que focar. Claro, nós procuramos a felicidade, nós procuramos ser felizes, mas nós não podemos perder o foco. Pensar somente na parte material, aquilo que nos deixa feliz, a parte material, né? Só buscar o material, só as facilidades do mundo, porque estão aí, à nossa disposição. Mas então, mas a dor, ela vai nos focar, vai fazer com que a gente foque. A dor, ela ensina a valorizar o que antes passava despercebido. Porque às vezes a gente tá aqui, ó, na vida e não tá percebendo algumas coisas. Como, por exemplo, os momentos em família, os animais, também, que está incluído na natureza, né? Os amigos, né? E muitas outras coisas. Por quê? Porque a gente esquece, tudo bem, eu tenho uma família, legal, né? Mas às vezes a gente sai um pouco desse foco. Tudo bem, a minha família é legal, mas a gente meio que sai fora disso. A gente não percebe a natureza, às vezes, ao nosso redor. Mas com a dor, a gente vai começar a perceber. Quantos exemplos que a gente vê que as pessoas eram de uma forma antes de adoecerem, antes de ter uma dor profunda, e depois elas mudam sua modo de ver as coisas, modo de sentir, né? Modo de tratar até as pessoas, a própria natureza. A paciência se aprimora e os pequenos momentos ganham brilho. Aqueles momentinhos pequenos, não precisa ser, para nós estarmos reunidos entre família, nós não precisamos de grandes momentos, um dia inteiro ali junto. Não, às vezes tomar um cafezinho, uma conversinha rápida, ela é muito mais valiosa do que às vezes a gente passar horas juntos, né? Então são esses pequenos momentos que eles ganham brilho e o simples se torna extraordinário. Aquelas coisas simples que antes a gente não valorizava, mas a dor vai fazer com que a gente, né? Se a gente focar, se a gente aceitar a dor, ter a paciência para tudo isso, nós vamos começar a ver as coisas diferentes, de forma diferente. Em sociedade, a dor ensina e impulsiona o desenvolvimento da inteligência, na busca de recursos por curas e na solidariedade diante das calamidades, ampliando os laços de fraternidade universal. Então, eu busquei 2 exemplos assim. Primeiro, nós tivemos a pandemia. Então, quando há essas grandes calamidades, as pandemias, cria-se, diante da dor das pessoas, impulsiona o desenvolvimento da inteligência para ir buscar a cura da doença. Foi o que aconteceu na pandemia, né? Trouxe-se, talvez não a solução exatamente, mas ela veio aliviar a vacina, ela veio aliviar a dor das pessoas. Apesar de que muitas pessoas não acreditam, acho que não foi verdadeiro. Como que não foi verdadeiro? Então, não sei, né? É complicado isso, mas houve esse momento em que a ciência se preocupou em buscar algo para aliviar a dor das pessoas. Depois nós tivemos as enchentes. Para nós foi bem claro, a gente não teve mais dúvida de laços de fraternidade, porque ali o nosso estado ele teve uma ajuda de todos os lugares do país e fora do país vieram ajuda. Então a dor ali uniu as pessoas. Podia ser um momento de alegria, claro que podia ser, mas a dor ali uniu as pessoas. Fizeram com que outras pessoas que não estavam passando por aqueles momentos difíceis percebessem a dor do outro e trouxessem ajuda. Mesmo que seja pouquinha coisa, mesmo que foi lá salvar um bichinho que estava se afogando, né? Sei lá, tantas coisas que aconteceram que a gente nem ficou sabendo. A gente ficou sabendo dos grandes auxílios, das grandes ajudas, mas às vezes até tirar uma pessoa, avisar alguém que estava vindo a água, que saísse, isso é ajuda, né? Isso é fraternidade. Não deixar, deixa que se vire. Não é comigo, não é um problema. Não, gente, não é assim. A dor faz com que
Se a gente não sente, mas a gente olhar a dor do outro, nós não vamos muitas vezes sentir a intensidade da dor do outro. Isso é certo. Mas vamos deixar a nossa consciência se abrir para que a gente possa pelo menos imaginar o que é a dor do outro, para que isso desperte em nós a fraternidade, o querer ajudar, né? É fundamental que entendermos que, embora o corpo seja um instrumento sagrado que manifesta a dor, o propósito maior é o progresso espiritual, certo? Então, a dor que nós passamos, qual é o propósito? É o nosso progresso espiritual. Mas cuidar e amar esse instrumento sagrado de evolução com os recursos da medicina é um dever que nos cabe. Então nós temos que procurar a medicina da terra. Deus colocou, Deus criou para nos ajudar, para nos auxiliar. Às vezes a gente despreza, a gente acha, eu não vou, para quê? Há pessoas que ficam sofrendo, né? Aí quando não tem mais recursos, daí eles culpam porque não ajudaram, porque não fizeram. Mas tu deixou até o último momento. Se tu sentiu a dor, sentiu o sintoma, vai procurar, está à nossa disposição, né? Para que a gente possa... então é um dever da gente cuidar do nosso corpo. Aqui está falando no cuidado que nós temos que ter com esse instrumento que nós temos. Estamos encarnados para evoluir espiritualmente. E o corpo é o veículo para essa jornada, merecedor de todo o nosso amor, o nosso respeito e o nosso cuidado. Temer a dor é natural, é humano, né? A gente temer a dor. Mas compreendê-la como ferramenta de progresso é libertador. Então, quando a gente conseguir entender o significado da dor, o porquê que nós estamos sofrendo, é como que nos libertarmos, que aí a gente vai pensar, não, então eu entendo que é isso que eu tenho que passar, que eu tenho que viver. Então eu vou aceitar, é a aceitação. Quando Cristo disse, Jesus falou lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem. Saber sofrer. São poucos, né? Que a gente vê, porque nós ainda estamos naquela, né? De sofrer mais ainda. Sofrer mais, porque a gente não consegue entender aí, né? Mas às vezes a gente a gente já tem o conhecimento, né? Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então é isso. Então a dor, os sofredores, eles vão saber sofrer, saber aceitar, né? O desafio não está no sofrimento em si, mas como o enfrentar. Não está no sofrimento, não é só sofrer. Tudo bem, eu vou sofrer. Mas não tem o objetivo da gente pensar em só sofrer. Porque ele não está ali em si. O desafio que nós temos não está nisso aí, mas em como enfrentar. A passagem do Evangelho, ela alerta que poucos sofrem bem, ou seja, poucos compreendem que as provas, quando bem suportadas, nos conduzem ao crescimento espiritual. Então, aquelas que a gente conseguir suportar, nós já estamos... A transformação, que é o convite aqui, ó. Convite à transformação. Então, quando a gente consegue suportar aquela dor, entender por que aquela dor, já estamos dando um passinho, né? O obstáculo, a dificuldade que a gente acha que tem, está em deixar de extrair o aprendizado que a dor oferece. Porque a gente não olha esse lado, a gente não vê qual é o ensinamento que nós temos na dor que estamos vivendo. Mas nos deixando levar pelo desânimo e pela revolta. Quantas vezes a gente se deixa levar pelo desânimo, né? Não tem jeito, né? Vou sofrer, não tem mais jeito. Ou nos revoltamos, né? Nos deixamos que a revolta tome conta de nós.
Vejamos a importância de cultivar a coragem e a resignação, certo? Então, ter coragem. Claro que não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas a gente tem que buscar a coragem. E a resignação, ela não pode ser confundida com irresponsabilidade e passividade. Não podemos dizer, tudo bem, eu não deixo assim, não quero nem saber, e vai vivendo, né? E a passividade, então deixa, tudo bem, vou sofrer, né? Não, também não é assim. A coragem e a resignação, elas são forças interiores, porque quando a gente busca, elas vêm, né? Forças interiores que permitem aceitar e transformar as dificuldades nos degraus para o nosso crescimento espiritual. Então, cada dorzinha que a gente suportar, cada uma que a gente, né? É um degrauzinho, vamos subindo aos pouquinhos, com coragem, resignação. Muitas vezes nós não temos a resignação, quer dizer, aceitar. Adianta a gente não aceitar? Fica mais difícil, não é verdade? Qualquer dificuldade, não precisa ser uma dor, mas qualquer dificuldade que a gente tem, se a gente não aceitar, né? Não tiver coragem, nós vamos ficar parados. Mas aí se a gente enfrentar, aceitar, a coisa vai, desenvolve, ela vai para frente, a gente consegue resolver, porque às vezes é uma coisa pequena, não é uma grande coisa, a gente é que faz maior, né? Pela nossa falta de fé, pela nossa, né, não acreditar que podemos resolver. Então, isso vai se transformando, né, na falta da coragem, na falta de aceitação, aí nos revoltamos. Não pode ser assim. Né? Haverá um dia em que a dor e o sofrimento não serão mais necessários na Terra. Então, isso vai passar. Mas para que esse futuro se concretize, a mudança começa agora, certo? Dentro de cada um de nós, porque cada um é que vai fazer a sua trajetória, a sua caminhada. Quando contribuirmos ativamente para a regeneração do nosso planeta, começando pela nossa própria regeneração, deixaremos a dor no passado, né? Porque não é o planeta que vai regenerar, porque às vezes parece que se entende assim, o planeta vai mudar, o planeta vai se regenerar. Se a humanidade não se regenerar, não se transformar, vamos continuar do jeito que está. Não vai haver mudança. O planeta está aí, ele está servindo de casa para nós. É a bênção que Deus nos deu no nosso corpo e a casa, para a gente poder trabalhar e evoluir, né? Então não adianta a gente achar que é o planeta que vai mudar, que o mundo vai mudar. Vai mudar a partir do momento que cada um se conscientizar da mudança que tem que fazer dentro de si. O caminho passa por vencer a nós mesmos, abandonando o orgulho, o egoísmo, praticando o bem e vivendo com a consciência reta, baseada nos ensinamentos de amor ao próximo. Então é isso, gente. Esse é o convite à transformação. O que é? A nossa dor. Nós vamos passar dor. Não adianta. Se eu não tenho uma dor física, mas cada um aqui vai saber. Ou é uma dor moral ou é uma dor espiritual que a gente passa. Não é a dor física. Essa dor física, quase sempre a gente pode melhorar, pode mudar, pode, né, curar ela. Mas às vezes o que demora, e que verdadeiramente é necessário, é a nossa dor moral, a nossa dor espiritual, que a gente tem que trabalhar ela para que mude, para que a gente caminhe para a nossa transformação. Senão, a gente vai continuar sofrendo, né? Sofrendo, aí a gente entra naquele estado de, tudo bem, deixa assim. Ou então de vítima. Ou de vítima. O maior sofredor. Aí nos colocamos como vítimas, né? Ninguém mais sofre, só eu sofro. Sendo que, às vezes, existem, às vezes não. Quase sempre existe pessoas que sofrem mais, que estão em condições piores. Ou, às vezes, é a mesma, vamos dizer assim, é a mesma coisa que eu estou sofrendo. Mas eu acho que eu estou sofrendo mais que o outro. Mas e daí? Como é que eu vou agir se eu estivesse no lugar dele? Eu não sei, talvez eu fizesse pior do que ele está fazendo.
né? Porque a gente ainda não se conhece. Nós ainda estamos nessa fase ainda de temos que nos conhecer para conhecer as nossas emoções e saber trabalhar com as nossas emoções, com as coisas que estão aqui dentro, que é aqui que vai acontecer a transformação. Não é aqui fora. Não é o meu colega que é chato, que sei lá o que ele é, o nosso vizinho, nosso dentro de casa. Não, vai acontecer aqui dentro de nós mesmos. Então, a gente tem que parar e começar a refletir mesmo, né? Achar que, às vezes, a gente não está repetindo uma coisa, repetindo, né? Não é uma repetição porque nós temos que aprender. Nós aqui que viemos falar para você, e vocês que estão ali nos ouvindo, é para todos nós. Isso aqui é bom para nós que estamos aqui, porque a gente vai aprendendo, vai repetindo. É isso que tem que acontecer. Porque a gente tem que ouvir várias vezes as coisas, para poder entender, entrar dentro da gente, a gente se conscientizar de que é isso que tem que ser feito, porque conhecimento a gente até tem já, né? Conscientização, mais ou menos, algumas coisas, outras coisas. Vontade de mudar, aí também complica mais um pouquinho, né? Porque às vezes a gente, não vou mudar agora, vou deixar. Mais adiante eu mudo. E o tempo vai passando, né? E quando a gente vê, a gente está lá do outro lado, né? Vai se dar conta que perdeu oportunidades, perdeu tempo nesses pensamentos. Então vamos aos pouquinhos, mas não desistir, ok? Muito obrigada a todos pela atenção, obrigada aos amigos espirituais que estiveram conosco. E vamos então fazer a nossa prece e encerrarmos esse primeiro momento. Então vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, voltarmos o nosso pensamento a Jesus, presente em nós, a Deus, o nosso Pai, agradecer por estarmos aqui, agradecer aos amigos espirituais o atendimento que já foi feito a cada um de nós, que a gente possa guardar dentro do nosso coração, no nosso pensamento. Quando passarmos pelo passe, tudo ali já estará dentro de nós e levarmos para nosso lar, nossos amigos, familiares, e que essas energias elas permaneçam até o nosso próximo encontro. Então, agradecidos por tudo, encerramos desejando paz a todos. Que assim seja.